Saiu nesta terça-feira agora o indiciamento do Bolsonaro. Só que esse indiciamento tem várias falhas jurídicas que eu vou resumir para você neste vídeo. Mas, Deltan, não saiu esse indiciamento na semana passada? Não tá todo mundo falando disso desde há uma semana? Ah, meus amigos, o indiciamento só saiu antes para os jornalistas amigos, para aqueles da Globo. Para os mortais, a gente só teve acesso ao relatório de mais de 800 páginas de indiciamento nesta terça-feira agora. E por isso, só agora que eu vou te mostrar as falhas desse indiciamento nesse vídeo e no fim eu vou te explicar o ponto central, crucial. Teve ou não teve crimes? Primeiro vamos começar pelo contexto. Esse é o terceiro caso em que o Bolsonaro é indiciado, depois do caso das fraudes, dos cartões de vacina e o caso das joias. E eu já tenho vídeo sobre esses dois outros casos aqui no canal, você pode procurar, você vai encontrar. As penas desse novo caso de indiciamento podem ir de 10 a 28 anos de prisão. Se for aplicada em uma pena média de 18 anos, isso significa que 1/3 dessa pena, 3 anos, vai ser cumprida integralmente em regime fechado, ou seja, em cadeia. Além disso, foram indiciadas 36 pessoas para além do Jair Bolsonaro. No vídeo anterior, eu já tinha detalhado 6 problemas jurídicos desse indiciamento. Mas como assim você conseguiu detalhar os problemas jurídicos sem ter olhado o indiciamento? Isso é porque o indiciamento veio logo depois da operação contra-golpe contra militares, e essa operação, os documentos dela vieram à tona, e ela embasou o indiciamento segundo as notícias que vieram à tona, e a partir daí a gente pôde concluir que existiam esses 6 problemas, mesmos problemas da operação contra-golpe, também no indiciamento do Bolsonaro. E eu olhei agora o indiciamento e realmente se confirmou, esses 6 problemas estão lá presentes. Antes de eu avançar para os novos problemas que nós identificamos lendo o indiciamento, eu quero revisar muito rapidamente para você aqui os 6 problemas, para você que já assistiu ao vídeo anterior e para você que não assistiu, eu vou resumir eles para você e você pode conferir a explicação em mais detalhes sobre esses 6 problemas no vídeo cujo link eu vou deixar aqui na descrição desse novo vídeo. Então, quais são esses 6 problemas anteriores antes da gente avançar para os novos? Em primeiro lugar, o Alexandre de Moraes, ele é vítima. Toda a investigação coloca Alexandre de Moraes como uma potencial vítima de possíveis crimes que poderiam envolver o sequestro ou até mesmo o homicídio dele. Ora, nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo, gente, uma pessoa que é vítima de um crime, de um potencial homicídio, pode ser a julgadora dos seus potenciais algozes. Isso caracteriza suspeição, quebra de imparcialidade. O juiz é impedido de julgar um caso em que ele é vítima. Aliás, um juiz julgar um caso em que ele está impedido para julgar por ser vítima caracteriza crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment e torna a pessoa, o julgador que julga um crime em que ele é impedido de julgar, ele torna-se passível de ser impeachado, de ser afastado pela lei do impeachment. Então essa é a primeira grande irregularidade. Vamos para a segunda. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar esse caso porque ninguém tem foro privilegiado. Então, o que isso quer dizer com isso? Ninguém tinha foro privilegiado na época dos crimes e manteve o foro privilegiado. Mas tem 2 situações peculiares aqui que eu tenho que explicar para você com alguma distinção. A primeira é a situação do Ramagem. O Ramagem, delegado Ramagem, hoje ele é deputado federal e hoje ele tem foro privilegiado. Mas na época dos possíveis crimes ele não tinha foro privilegiado. E pelas regras do Supremo, nesse tipo de situação, esse caso não deve ter foro privilegiado. A segunda situação específica é a do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tinha foro privilegiado, assim ali como alguns ministros, e deixou de ter quando saiu da presidência. Pelas regras do Supremo, as regras definidas aí há mais tempo pelo Supremo, esse tipo de caso não deveria ser julgado pelo Supremo. Contudo, adivinhe só, o Supremo deu um jeitinho, mudou a regra dentro do último ano agora, o Supremo num julgamento que aconteceu lá, mudou a regra do jogo para o Supremo seguir sendo responsável pelo julgamento de pessoas que tinham foro privilegiado quando praticaram possíveis crimes e deixaram de ter foro privilegiado. Ou seja, exatamente a situação do Bolsonaro. O que fica parecendo é que o Supremo mudou a sua jurisprudência para enquadrar o Bolsonaro. Terceiro problema, terceira irregularidade. Não existe fundamento para as prisões preventivas que foram decretadas na semana passada naquela operação contra-golpe. Por que não tem fundamento, Deltan? Não tem porque a lei exige para decretar uma prisão preventiva que existam fatos novos ou contemporâneos. E nesse caso aí não tem nada de novo ou contemporâneo. Os fatos aconteceram há pelo menos aí 2 anos.
Em quarto lugar, quarto problema ou irregularidade. Quando a gente fala de golpe de Estado, a lei brasileira não pune atos de cogitação ou atos preparatórios. Ele só pune atos executórios. E não teve aí ato executório. E se você não entendeu isso, segura um pouco que eu vou te explicar um pouquinho melhor mais para frente. Em quinto lugar, quando a gente fala do crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, igualmente não há ato executório. E, ainda que houvesse algum, existe uma figura, que eu já vou explicar também, que é a desistência voluntária, que torna esses fatos impuníveis. Mas segura aí, que eu já vou explicar melhor isso para você. Em sexto lugar, Alexandre de Moraes apontou naquela operação contra-golpe que deu base para esses indiciamentos, crimes, gente, que não podiam ser imputados para essas pessoas, como peculato de uso, que é um crime que só pode ser praticado no Brasil por prefeitos. E ainda apontou crimes de associação criminosa com organização criminosa, que são crimes excludentes, ou acontece um ou acontece outro. Bom, isso eu já tinha identificado, já tinha apontado como irregularidades, falhas do indiciamento e já tinha analisado num vídeo anterior. Mas agora vem esse novo vídeo em que, depois de fazer esse breve resumo para você, eu vou apontar outras falhas ou irregularidades. Lendo o indiciamento, e agora eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu não consegui ler inteiro, gente. Tem mais de 800 páginas, mas eu já li uma boa parte dele e já dá para dizer que todos os problemas que eu mencionei se confirmaram e surgiram alguns outros. Acompanhe aqui comigo, vamos para o sétimo problema. No relatório da Polícia Federal, os réus são retratados ali, os réus não, ainda não são réus, né? Eles são apenas indiciados ou investigados. Só vão se tornar réus se houver uma acusação criminal e a justiça dê começo a um processo criminal. Eles vão se tornar réus. Vamos cuidar só com a linguagem aqui. Então, os investigados, eles são retratados como pessoas que questionaram as urnas eletrônicas. Só que esse questionamento às urnas é retratado no relatório policial como se fosse algo fraudado, como se fosse algo em que eles acreditassem que as urnas fossem confiáveis, mas aí eles retratassem as urnas com desconfiança a fim de embasar com esse discurso um futuro golpe. Contudo, nada que eles mostram, nenhuma prova, nenhum fato, aponta que eles não acreditassem que as urnas fossem fraudáveis. Então, o questionamento às urnas é tratado pela Polícia Federal como se fosse algo em que as pessoas não acreditavam e estavam usando falsamente para buscar um golpe. Mas a polícia simplesmente não afastou em nenhum momento a hipótese de que as pessoas ali realmente acreditassem que as urnas não eram confiáveis. Todo o material que eu vi, aliás, indica o contrário. Indica que as pessoas ali acreditavam piamente que as urnas eram fraudáveis. Isso afasta a tese de que eles desenvolveram uma desconfiança sobre as urnas como uma espécie de teoria ou uma informação falsa disseminada a fim de no futuro promover um golpe. Quer ver um fato que comprova essa minha visão? Desde 2019, as pessoas ali que foram indiciadas já tinham a visão e já expressavam que existia uma desconfiança em relação às urnas. Isso muito antes de Bolsonaro concorrer à reeleição. Nem sabiam se Bolsonaro ia ou não concorrer à reeleição, nem sabiam contra quem ia concorrer, nem sabiam se ele ia ganhar ou perder. E lá atrás, de 2019, essas pessoas já tinham uma desconfiança sobre as urnas. Então existe uma hipótese que não foi afastada de que essas pessoas realmente têm dúvidas. Aliás, pesquisas mostram que mais de 30% dos brasileiros têm dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Então, essa ideia de que essas pessoas estavam promovendo um discurso que elas sabiam falso sobre as urnas eletrônicas como fraudáveis, cai por terra. Além disso, oitavo problema. A Polícia Federal fala que o Ramagem e o Augusto Heleno eles teriam criado teses e argumentos contra as urnas para que fossem disseminados, mas não mostra esse vínculo entre a assessoria que eles deram ao presidente Bolsonaro sobre esse tema, em que eles acreditavam que as urnas eram fraudáveis, e, por outro lado, a disseminação em massa de informações ao vento por terceiros vinculadas a ele. Não existem esses vínculos. Essa é uma outra fragilidade ou falha do relatório de indiciamento. Vamos para a nona falha. A Polícia Federal, além disso, está apresentando o 8 de janeiro como se fosse uma tentativa de golpe. E eu já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando que, em si, o 8 de janeiro não é, gente, uma tentativa de golpe. Não tinha canhão, não tinha tanque na rua, não tinha arma. Tinha senhorinhas lá, pessoas idosas, pessoas de diferentes faixas etárias, mas pessoas que estavam ali até orando, sem intenção de praticar um golpe, que têm que ser punidos pelo que elas fizeram ali, incitação eventualmente ao crime, dano à coisa pública e outros crimes que eles possam ter cometidos, mas não golpe de Estado, não tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Além disso, a polícia tentou vincular esses fatos do 8 de janeiro aos fatos anteriores que teriam sido praticados pelos indiciados, mas não apresentou aí uma prova ali concreta, uma prova convincente desse vínculo. Essa é uma outra fragilidade que existiu. E vamos só frisar, gente, aquele pessoal do 8 de janeiro, se for para ser punido, tem que ser punido com individualização das condutas, individualização das provas, nada disso está acontecendo no Supremo e tem que ser punidos pelos crimes que eventualmente cometeram. Mais uma vez, dano a patrimônio público, mas jamais por tentativa de golpe ou de abolição do Estado Democrático de Direito, que são crimes ali que realmente não aconteceram. Não teriam como acontecer com os meios empregados de um simples vandalismo, sem armas, sem tanque na rua, sem nada. Ah, Deltan, mas eles queriam que as Forças Armadas dessem um golpe. Tá bom, então eles poderiam responder por incitação ao crime, cuja pena é baixinha, mas não por esses crimes com pena bastante elevada de tentativa de golpe ou tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí, pessoal, como é que estão indo até agora? Estão indo bem aí? Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente responder depois, tá? Vamos para a sétima fragilidade, sétima falha aí do relatório. Em vários momentos, a Polícia Federal apresenta as críticas que os indiciados, os investigados fizeram ao Supremo Tribunal Federal e a atuação do Supremo como se fossem ataques institucionais, como se fizessem parte de uma trama golpista, como se fossem crimes, quando não são. Críticas, ainda que duras, à atuação do Supremo não são por si só crimes, não são por si só parte de um golpe de Estado. Não, essas críticas são legítimas. Você não pode criminalizar a crítica pública às instituições, às suas decisões, aos seus atos. Mais ainda, existiu ali também nesse indiciamento, nesse relatório, uma espécie de criminalização da interpretação jurídica. Por quê, Deltan? Porque em certo momento ali o Heleno e o Ramagem, eles consideraram que a Polícia Federal não deveria cumprir ordens ilegais do Supremo, que deveria ter um parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, orientando a polícia a não cumprir ordens ilegais do Supremo. E aí o relatório da Polícia Federal trata isso como se fosse uma coação à Polícia Federal, como se fosse algo punível, quando não é. Quando é uma discussão sobre interpretação da Constituição e das leis e sobre quem tem a última palavra sobre a interpretação das leis, quando, lembrem, os poderes são independentes e harmônicos, não existe uma subordinação entre os diferentes poderes da República. Então é uma discussão legítima que estava acontecendo ali, mas aí a Polícia Federal trata como se isso fosse um absurdo. Gente, depois de olhar tantos problemas aí, e eu mencionei aqui para vocês brevemente 10 problemas, eu tenho que voltar agora para a questão central. Quando eu olho para esse caso, a questão central é: houve ou não houve crimes? Os crimes graves estão sendo imputados aí. Houve ou não houve crime de tentativa de golpe ou de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? Enfim, existe algum crime aí? E a essência de discutir isso é discutir, e aqui eu volto para aquela questão que eu tinha avisado que ia abordar. A questão aqui é discutir se houve atos preparatórios ou se houve execução. Por quê, Deltan? Porque a nossa lei, ela não pune você cogitar um crime, não pune você preparar um crime. Então, se você cogitar matar a sua sogra, isso não é punível. Se você for lá e preparar, comprar uma arma, uma faca, um revólver, pensando em matar a sua sogra, isso não é crime pela nossa lei. Mas a lei pune a execução. Se você tentar dar uma facada na sua sogra, se você der um tiro na direção da sua sogra, a lei pune isso como atos executórios. A lei diferencia, então, atos preparatórios de atos executórios. E aqui não importa o quanto moralmente ruim seja a cogitação ou a preparação de um crime, seja um crime de homicídio, não importa o quanto moralmente é ruim você pensar, você comprar uma arma para matar a sua sogra, não importa o quanto é moralmente ruim você cogitar ou você preparar um golpe de Estado. A lei não pune a preparação até como uma forma de incentivar que a pessoa não avance, incentivar que a pessoa não execute, não leve o crime às últimas consequências. E aí, no indiciamento, a Polícia Federal carrega na tinta, falando toda hora de execução de atos, executaram atos. Gente, mas não é você executar algum ato que define se há ato executório ou não. Por exemplo, você executar uma compra de um revólver ou uma compra de uma faca não é um ato executório dentro do contexto da prática de um homicídio. É um ato preparatório.
O que define se um ato é executório ou preparatório é se as pessoas envolvidas na prática do potencial crime, na cogitação, na preparação, na execução, é se essas pessoas envolvidas, elas cruzaram a linha para realizar o comportamento previsto na lei como crime. E a lei descreve esse comportamento como o comportamento do crime, por exemplo, de golpe de Estado ou de atentado ao Estado Democrático de Direito. A lei descreve esses comportamentos dizendo que eles só acontecem mediante violência ou grave ameaça, que não existiu nesse caso. Eu vou mostrar aqui para você para ficar muito claro. Acompanhe aqui comigo. Quando a lei fala de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a lei fala que é tentar abolir o Estado Democrático de Direito com o emprego de violência ou grave ameaça. Ou seja, é um crime que exige aí uma conduta vinculada, exige um meio vinculado, um meio específico que é previsto na lei, que é o emprego de violência ou grave ameaça. Isso se repete aqui no golpe de Estado. Olha aqui, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça. Ou seja, se você não tem um emprego de violência ou grave ameaça, que é um meio necessário exigido pela lei, você não tem o começo da execução desses crimes, gente. Isso aqui é óbvio. Então, pela teoria, que é a teoria mais aplicada nos tribunais, que diferencia atos preparatórios de atos executórios, que é a teoria objetivo formal, que exige que para você começar a execução você esteja realizando a conduta, que o comportamento descrito na lei, por essa teoria, não tem aí que se cogitar de nenhum ato de execução. Então não tem como você punir essas condutas pelas quais essas pessoas foram indiciadas. Mas aí alguém pode dizer, Deltan, essa teoria que você falou, que você está usando aí para você fazer a tua explicação, não é a única. Existe uma outra teoria que é raramente aplicada. Tá bom, vamos pegar essa outra teoria. É uma outra teoria que é chamada de objetivo individual. Segundo essa teoria, a execução do crime começa quando você pratica o ato imediatamente anterior ao comportamento descrito na lei. Então, segundo essa teoria, você começa a executar o crime de homicídio contra a tua sogra, não só quando você atira nela, mas também quando você fica atrás da porta esperando ela entrar para atirar ela, quando você atira nela, quando você fica ali amoitado. E aí, alguém poderia dizer, foram praticados atos imediatamente anteriores aos comportamentos aí previstos na lei de golpe de Estado ou de atentado ao Estado Democrático de Direito. Porém, ainda que você embarcasse nessa teoria minoritária, a lei prevê aqui uma situação em que ela não pune, mesmo quando você entra na execução do crime, que é o caso da desistência voluntária. Também está prevista lá no Código Penal, e acompanha aqui comigo para você entender isso de uma vez por todas. A lei diz o seguinte, lá no artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime só responde pelos atos já praticados. Então, se você está lá, amoitado, tá? Ou se você aponta a arma para tua sogra e aí você desiste voluntariamente de seguir na execução do crime, você só responde por atos já praticados. Como assim só responde por atos já praticados? Você só responde pelo que você fez até aquele momento. Se você estava com uma faca na mão pronto para você matar a sua sogra, não é crime você estar ali com uma faca na mão. Se não é crime você estar com a faca na mão ali dentro da tua casa, você não vai responder por nada, por nenhum crime. Agora, se você estava com uma arma ilegal, uma arma vendida no mercado negro, estava portando uma arma ilegal, aí você vai responder por porte ilegal de arma, que era um crime que você já tinha praticado antes. Você não vai responder pelo homicídio, mas vai responder pelo porte ilegal de arma. Agora vamos trazer aqui para o caso dos possíveis golpes de Estado ou possível atentado ao Estado Democrático de Direito. Gente, se eles em determinado momento decidiram não avançar para a prática desses crimes, não empregaram violência, não empregaram uma grave ameaça, você aí tem um caso clássico de desistência voluntária. Um caso clássico, porque eles não avançaram. Eles desistiram da execução. Ah, Deltan, mas eles desistiram da execução porque um general não entrou no barco do golpe. Gente, uma coisa muito importante aqui. A desistência voluntária não precisa ser uma desistência espontânea. Não precisa partir da própria pessoa. Pode ser uma desistência porque a pessoa viu que ela não ia conseguir executar o crime, ou porque, no caso aqui, um general se opôs eventualmente ao avanço da trama golpista. Nada disso importa, não importa o que aconteceu. O que importa é que se desistiu da execução do crime antes de começar a ameaça ou a violência previstas na lei para que o crime fosse realizado. Então, hoje não tem aí a tentativa prevista em lei
do golpe ou a tentativa prevista em lei da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, gente, a partir de tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, eu posso dizer que tem duas posições basicamente sobre esse caso. A primeira posição é a da lei. Se você for seguir a lei, não tem crime. A segunda posição é a da vontade ou intenção do STF de punir a qualquer custo, porque eles não querem que se repita nada parecido no futuro e eles acham o que aconteceu grave demais para passar sem punição. Só que aí eles estão negando décadas de teorias de aplicação coerente do direito penal. Eles estão fazendo uma aplicação arbitrária de punições. Você tem a visão da lei, mais uma vez, e a visão da lei é: não houve crimes, o que houve foram atos preparatórios ou, no máximo, uma desistência voluntária. E aí você tem, do outro lado, a vontade política de punir, que é certamente aí a segunda visão e que vai, infelizmente, prevalecer no julgamento do Supremo. Eles já adiantaram isso. O Supremo vai punir. E justamente para evitar a aplicação técnica da lei, que eles vão manter tudo no Supremo. Justamente por isso que eles mudaram a regra do foro privilegiado. Porque se eles mandassem esse caso para um juiz de primeira instância, dificilmente as pessoas envolvidas seriam punidas, porque se entenderia que houve atos preparatórios e não atos executórios. Em conclusão, gente, para concluir, nesse caso a gente vê um visível pré-julgamento do Supremo. O Supremo vai punir e vai punir pesado para que nunca mais aconteça nada parecido com o que aconteceu nesse caso, mesmo sabendo que eles estão agindo contra todas as teorias, todas as aplicações do direito penal ao longo da história. Eles vão punir essas pessoas injustamente, contra a lei, em nome do que eles veem como um bem maior. Contudo, ao fazer isso, é o STF que está violando frontalmente as regras do jogo e os direitos fundamentais dos investigados, dos réus, que estão na base da própria ideia de democracia. Porque você não tem democracia sem respeito ao dever do processo legal, sem respeito aos direitos fundamentais. Então, gente, o que a gente tem no fim é um Supremo Tribunal Federal sufocando, asfixiando a democracia que ele julga proteger. Me diz o que você acha aí nos comentários e pode deixar sua dúvida para que eu possa fazer outros vídeos esclarecendo as suas dúvidas ou, de repente, responder mesmo nos próprios comentários que vocês fizerem. Um grande abraço.